Bom dia, amigos, bem-vindas a mais um conteúdo aqui comigo no Café com Michelle Patti. Tudo bem com vocês? Gente, eu quero dar uma dica aqui para vocês hoje, que eu vou começar o meu vídeo falando sobre uma experiência minha. Eu tenho um problema de vista desde pequena. E aí eu desisti dos meus óculos por conta de sofrer bullying e também eu perdia muito óculos, mas eu perdia porque eu sofria muito bullying na escola. Eu quero dizer para você que se você tem um filho, que você acolha essa criança, seja ela usando um aparelho, seja ela com óculos, que você explique para ela que, infelizmente, esse tipo de pessoas existem. Vão existir na sua infância e vão existir em todos os lugares que ela for. Só que a necessidade dela corrigir o problema dela vai ser muito, muito, muito melhor para ela do que dar ouvidos a esse bando de idiotas. E aí, como eu fiquei muito tempo agora sem trocar meu óculos, né? O meu grau, ele aumentou muito, e o meu óculos, ele é um óculos caro. Quanto maior o grau, mais caro o óculos fica, tá bom? Principalmente porque ele é multifocal, e para mim ter uma qualidade melhor, um campo de visão melhor, não ter tantos efeitos colaterais, realmente ele custa bem caro. E eu parcelo ele em milhões de vezes para poder tê-lo. Enfim, o que eu queria dar de dica para você é que o adulto é você. E a tua função é essa: acolher, proteger e incentivar. Não proteger ao ponto de que essa criança ela fique reclusa. Não. Ensinar a ela sobre tudo o que está aí fora, inclusive sobre esses idiotas que fazem bullying. E se o bullying está passando de algo como chegou no meu caso, que me fez abandonar os meus óculos, você tem que ir na diretoria dessa escola, sim, buscar advogado, buscar seus direitos, porque graças a Deus hoje, graças a Deus esse assunto é muito falado. Então, a necessidade que você tem de estar ao lado dessa criança e ser esse adulto é o que vai fazer dele um bom indivíduo na sociedade. Um indivíduo que não venha retribuir aos outros o mal que ele recebe. Porque, gente, as pessoas estão aí, ó, e se fala sobre elas, você tem que ensinar isso para essa criança, tá? Que a maldade que essas crianças fazem, ou não sei o quê, não vou nem entrar em detalhes, que isso aí diz respeito a ela. Eu tava vendo aqui agora, eu assisto muito a doutora Ana Beatriz, tem um menino, acho que é Bruno o nome dele, não lembro, mas acho que é Bruno, se eu não me engano. Não importa o nome da criança, 6 aninhos. E ele quer ser bailarino. Então ele tá sofrendo bullying, sofrendo... Olha, e você sabe a resposta que ele deu? Olha uma criança, o que ele falou? Olha bem, gente, a maturidade dessa criança. Eu não vou dar ouvido às pessoas porque o sonho não é delas, é o meu sonho. Então eu vou continuar seguindo em frente. Então o que você tem que ensinar para essa criança é que esse aparelhinho que ela tá usando no dente, ele vai fazer ela ter um sorriso lindo. Esse oclinho que ela está usando hoje, talvez, eu não sei quanto tempo ela vai usar, vá corrigir os olhinhos dela ao ponto de talvez ela não precisar usar o óculos, ou depois pode ser trocada por uma lente quando ela tiver mais maturidade, ou talvez até uma cirurgia, porque tem cirurgia, gente. O meu é estigmatismo e hipermetrofia. Tem cirurgia laser, que a pessoa vai dispensar esses óculos, mas que jamais ela se abandone, ela se deixe por conta de opiniões alheias, principalmente opiniões, né? Não vou botar o nome aqui, porque, enfim, é isso: acolher, proteger, ensinar, preparar e incentivar, apoiar, ser o adulto da situação. Esse papel é seu, tá? E se você não é capaz, porque você também, assim como eu que sofri bullying, larguei óculos, sofri bullying por causa do meu dente, sofri bullying por causa da minha pele, eu sofri bullying por todos os lados da minha vida. Meu Deus. E você também passou por tantas coisas, gente. Quando a gente passa por muita coisa, não pense você que você vai ser uma pessoa normal, porque você não vai ser uma pessoa normal. Mas você vai ser uma pessoa que tem escolhas de não retribuir o mal que você recebeu durante a sua vida inteira. Como é que é retribuir esse mal?
É você ser uma pessoa vingativa, uma pessoa que procura fazer alguma coisa de ruim para compensar alguma, sabe? É você ir ali, ó, é uma perda de energia, uma perda de tempo tão grande. E eu percebi isso. E outra coisa, não é você também ficar omisso, você ser recluso, porque o que eu percebo é que quando eu deixei de ser omissa, eu me tornei muito sozinha, porque infelizmente a pessoa, quando ela escolhe compartilhar coisas boas, principalmente aqui na internet, ela não vai ter muita visibilidade. Porque, infelizmente, eu não sei o porquê, sabe? As coisas, principalmente sem sentidos, os besterol, é, as fofocas, muitas das vezes de mau gosto, o cancelamento, o linchamento, acho que isso dá tanto ibope, né? Uma pessoa erra, vai todo mundo sair do seu perfil, vai lá, vamos lá dar nossa opinião, vamos fazer, vamos acontecer, a gente gasta nosso tempo, gasta nossa energia em não nos cuidarmos e não cuidar muitas das vezes, quem tem filho, dos seus filhos, e não cuidar da sua saúde mental, do seu corpo físico. É difícil, eu sei que é difícil tirar de dentro da gente uma história construída em cima de coisas ruins, sabe? Eu sei que é difícil. Poxa, eu peguei um ônibus ontem, nossa, tava um calor e todo mundo ali, ó, com calor, e ninguém falava nada. E se eu me levantar para falar, tá arriscado eles me tirarem de dentro do ônibus. Então a gente vive num mundo assim. A gente vive num mundo assim, eu sei. E aí eu não falei sobre a temperatura porque não estava me fazendo mal. Estava numa temperatura ruim, péssima, mas eu falei, não, é suportável. Agora, se ficasse insuportável, eu não iria me omitir. Eu iria falar, se todo mundo me tirasse do ônibus, eu ia ter que sair do ônibus. Porque quando você vai contra as situações que não é para ser romantizada, não é para ser normalizada, a própria massa se revolta contra, porque eles estão ali, parece que calcificaram o cérebro dessas pessoas pro ruim. É tão assim, é normal, é tão outro dia eu vi a mídia dando palco para isso, para aquele monte de gente querendo entrar no mesmo ônibus, sabe? Eu super entendo que é difícil pra caramba, mas nós também dificultamos muito mais com a nossa falta de respeito para conosco e para com o outro, porque tudo que eu estrago, tudo que fica ruim, vai ficar ruim para todo mundo. E aí eu tava na fila para apanhar o ônibus. Cara, o ônibus chega, não tem mais fila. Por que isso, gente? Qual o motivo? Vai todo mundo entrar no ônibus? Para que isso? E os porteiros? Os BRTs são insuportáveis de porteiro. Ônibus comum tem os porteiros e os porteiros, gente. É aquele que fica na porta e bota às vezes uma mochila. Nem descer no próximo ponto ele vai. Às vezes ele vai para o ponto final, atrapalhando o embarque e o desembarque. E as pessoas vão normalizando, vão romantizando. E na maioria das vezes é sexo masculino. Na maioria das vezes. Atrapalha a entrada, a saída. Às vezes tem plataformas que tem um buraco maior. Alguém pode cair dentro daquele buraco. Sabe? E nós somos seres que temos uma capacidade imensa de pensar. Gente, vai entrar quem vai sentadinho. Depois vai entrar quem vai em pé. Não há necessidade, sabe, de tudo isso. Não há necessidade da gente piorar o que já não é bom para nós mesmos. Aí você vê as praças. Às vezes as praças fazem a manutenção das praças. Tem muita praça que não tem manutenção, mas tem algumas que tem. Aí você vai lá ver as pessoas quebrando as praças. As crianças quebrando as praças. É onde eu falo, você tem que pegar o seu filho e ir ali mostrar para ele que aquilo ali é de todos. Que quando eu cuido por mim, cuido por todos. Enquanto não houver essa consciência da nossa parte, que nada é só meu, e se lasque o resto,
nós vamos realmente caminhar para a nossa extinção humana. Eu fico apavorada, gente, porque é muito cruel o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa falta de responsabilidade. Eu não vou nem falar empatia, porque empatia você precisa se colocar no lugar do outro e ninguém faz isso. Você não se coloca nem no seu próprio lugar. Vou falar sobre respeito, sobre limite. Não é porque eu estou num lugar que a situação, muitas das vezes, financeira, ela é bem precária, que eu preciso precarizar mais, não sei nem se existe essa palavra, mais ainda o local. Sabe? E parece que quanto mais vai vindo para cá, mais difícil é convencer as pessoas da importância que elas têm. Cada pessoa tem uma importância, uma relevância tão grande. Cada pessoa tem algo tão bom para oferecer. Todo ser humano tem essa coisa dentro de si, que já veio de fábrica, veio de Deus. Todos nós temos o poder de escolher ou iluminar o nosso caminho, a nossa vida, ou causar danos. Não que nós não vamos causar danos nunca, é impossível. Mas nós vamos ter capacidade de olhar para ele e escolhermos de novo, não, eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Nós temos essa capacidade tão linda que Deus nos deu. E nós fazemos tão pouco uso dela. Use a sua rede social para incentivar, para falar para as pessoas que nós somos capazes de olharmos com amor, com respeito e com carinho um para os outros. Nós somos capazes de cuidar do lugar onde a gente vive, com respeito, com carinho. E isso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Dá pra gente melhorar. Dá pra gente se abraçar e dá pra gente se acolher. Mas nada disso é possível se você que tá aí do outro lado não parar um pouquinho do seu dia para entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Chega de compartilhar coisas ruins. Compartilha quem faz. Compartilha exemplos bons. Seja uma pessoa que inspira. Seja uma pessoa que faz totalmente ao contrário do que todo mundo está fazendo de mal. Se alguém está fazendo coisa muito ruim, faça coisa muito boa. Não precisa ser muita coisa, não. Até ali aquela calçada que tu varre ali, que tu varreu a tua e aquela não é tua, sabe? Tu varre ali, tu tira ali o lixo ali, faz a diferença. Mas não tira com implicância, não. Xingando todo mundo, vizinho, não. Quando a gente faz com amor, tudo que a gente faz com amor dá certo. Com carinho. A comida que você faz, o dia quando você levanta. Tudo que a gente faz com amor, com prazer e entendendo por que eu tô fazendo aquilo ali, prospera. Eu tô aqui fazendo esse conteúdo, tirando um tempinho da minha vida para dizer para você que você é capaz. Você é capaz de mudar a si mesmo e os que estão à sua volta, principalmente se forem crianças. Se o seu lar é barulhento, tá na hora de você trazer calma para ele. Nós normalizamos o barulho. Nós normalizamos a falta de respeito. Sabe essas músicas berrando que as pessoas colocam e todo mundo fica, não é legal, não é saudável. O teu caminho, ele termina aqui, onde o outro começa. Respeite seu vizinho. Respeite seu vizinho. Respeite-se a si. Respeite-se ao ponto de você se tornar uma pessoa que fala, mas fala de uma forma a ser compreendida, não de uma forma onde as palavras se tornem agressivas ao outro. Até isso a gente tem que aprender, porque grito não resolve nada. Que nós possamos entender o nosso papel aqui. Namastê.